Oração antes de abrirmos a palavra do Senhor, tá? Então, dessa vez não é diferente. Como sempre, nós vamos orar pedindo o conhecimento da palavra, pedindo que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, nos abençoar e nos dar o discernimento da palavra. Então, convido os irmãos a curvar nossas frontes. Você também que está do outro da telinha, do outro lado da telinha, quase não saiu a palavra, mas saiu. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui a tua misericórdia é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém vivo. Nos ajuda a compreender a tua palavra, porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Senhor, fala aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de João, capítulo 14. Por que é necessário eu dar capítulo e versículo? Para que você tenha certeza do que eu estou falando. Para que você pesquise, para que você veja aí, examine comigo. E aí você diz: não, tá certo, o irmão tá certo. Ou a palavra, né? Porque se eu falar fora da palavra aqui, meu amigo, não acredite. Por quê? Senão eu vou estar te induzindo ao erro. E a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no outro. Então vá para as escrituras, tá? Diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém. Jesus, ele fez uma promessa para nós. Ele disse: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Aí, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Aí disse: eu vou preparar lugar. E quando eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também. Amém. Jesus não voltou ainda. Há algumas pessoas dizendo que Jesus voltou pelos olhos espirituais, porém isso não é verdade, tá? Porque nós vamos examinar as escrituras, e você também, se acreditar assim, você tira as suas conclusões, tá? Então, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem moradas. Então, meu amigo, as moradas já estão feitas para nós. O passaporte já está comprado no sangue de Jesus. A questão é: nós queremos ir para essa morada, queremos habitar nessas moradas. Então nós temos a renúncia da gente. Eu tenho que renunciar ao meu eu, você tem que renunciar ao seu eu. Então, naquela época ali, todos estavam vivos. Pedro, Paulo, João, Maria, todos aqueles estavam vivos. E Jesus disse: olha, eu só vou receber vocês por ocasião da minha volta. É sinal que não recebeu ainda eles, né? Bom dia, meu irmão, que Deus continue lhe abençoando. Irmão Edivaldo, bom trabalho para o Senhor. Então, Jesus não recebeu aquelas pessoas ainda. Pedro, Paulo, João, Maria. E estão aonde? De acordo com a Bíblia, no pó. Gênesis capítulo 3, verso 19: quando o homem pecou, Deus deu a sentença para ele: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então aquelas pessoas voltaram ao pó e estão esperando a breve volta de Jesus para ser recebido aos céus. Amém. Quando Jesus foi subindo, os discípulos ficaram preocupados. Jesus mandou aqui uma mensagem através de anjos para os discípulos. Aqui no verso 10 do capítulo 1 de Atos, diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que eu viste subir. Então, do mesmo modo que Jesus subiu, ele volta. Jesus estava audível, palpável e visível. Quando os discípulos receberam a mensagem de que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. E Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Aí quando Jesus apareceu ali a eles, Jesus chegou para Tomé e falou: toca, Tomé. E Tomé tocou em Jesus, e assim ele passou a crer, porque ele viu e ele tocou. Jesus perguntou: o que tens aí para a gente comer?
E eles colocaram pão e peixe, e Jesus comeu com eles. Então, Jesus estava audível, visível e palpável. E ele começou a subir, e os anjos disseram para aquelas pessoas: do mesmo modo que ele subiu, ele volta. No livro de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quanto traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. A Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens dos céus, e todo olho verá. Os sinais da volta de Jesus, nós encontramos aqui no livro de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo do 3 ao 8. Mateus capítulo 24, versículo do 3 ao 8. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Queridos, nós já estamos na reta final, então já não é mais o princípio das dores. O princípio das dores foi quando Jesus falou, e daí nós vimos que só vem aumentando as dores. Então é sinal que Jesus está próximo, e é considerado como dores de parto. Se você é mulher, você já deu à luz, você sabe, a tendência é as dores aumentar para que a criança nasça. Se nesse período aí cessar as dores e a criança não nasceu, algo está errado. Vai ter que entrar na cirurgia para tirar a criança, ou morrer, ou algo do tipo, porque está errado. Então as dores, ela